que tipo de programa adotar em relação a esse tema? Vou ser mais concreto. Que tipo de programa adotar em relação a esse tema? Sei quando a esquerda voltar ao governo. Bom, espero que volte. Somos dois. Bom, eu tenho defendido já há algum tempo, alguns anos, né, e até escrevi recentemente nesse livro Espectros da Ditadura, da Comissão da Verdade ao Bolsonarismo, esse aí. Eu tentei mostrar como é que foi o processo de votação da lei que instituiu a Comissão da Verdade. E aí, mostrando que o Encontro Nacional de Direitos Humanos, que gerou o Plano Nacional de Direitos Humanos de 2009, incluía uma série de propostas. Então, uma comissão da verdade para os crimes da escravidão negra, uma comissão da verdade para o genocídio indígena, uma comissão da verdade para a questão da violência no campo, além da comissão da verdade sobre os crimes da ditadura. Como um passe de mágica, essas propostas todas sumiram do Plano Nacional de Direitos Humanos, embora... Chamado terceiro Plano Nacional, né? Isso, o terceiro. O Encontro Nacional de Direitos Humanos de 2008 apresentou todas essas propostas, mas entre 2008 e 2009, na redação do Plano Nacional, essas propostas sumiram, né? Isso é uma coisa que jamais deve acontecer se uma esquerda voltar ao governo, ou uma centro-esquerda, né? E a gente tem exemplos variados desse tipo de postura. Por exemplo, para criar o Memorial das Vítimas da Ditadura na USP, né, eu fui lá no Núcleo de Violência, no NEVE, da USP, e falei, olha, eu acho que devia ter um local de memória, porque há uma concentração grande de estudantes da USP que foram assassinados pela ditadura. 2 professores e 47, 48 estudantes. Depois se revelou que tinha mais ainda alguns nomes, né? Falei, a gente tinha que chamar os familiares e a comunidade acadêmica e discutir como fazer um memorial ou alguma atividade de memória para essas pessoas, né? Aí o que foi feito? se chamou um artista, pegou dinheiro do governo federal, não chamou ninguém da comunidade, nem dos familiares, nem da universidade, e fizeram lá um negócio que ninguém nunca vai lá ver, porque ninguém participou. E ainda na construção do memorial, tinha lá o pessoal da obra, de como é que era, tinha lá a obra sobre a Revolução de 64. Isso aí causou foi um escândalo, né? Que até a empresa que fez a obra ainda falava Revolução de 64 em vez de golpe de 64. Então, assim, esse é um caso bastante emblemático de como, assim, quando você não envolve a sociedade, a chance de você criar vínculos, né, pontes entre o presente e o passado são mínimas. E, eventualmente, você continua alimentando o negacionismo, que é, por exemplo, a obra botar uma faixa que é Revolução de 64, isso é negacionismo explícito, né? Então, o que fazer, primeiramente, é retomar essas propostas do Encontro Nacional de Direitos Humanos de 2008, no mínimo, né? O outro aspecto que eu defendo, né, sempre defendi, tenho divulgado sempre, é que a Comissão da Verdade do Chile teve uma primeira, que abordou principalmente os desaparecimentos forçados, e depois eles concluíram que isso não era suficiente, né, para a sociedade ter uma noção do que tinha acontecido de fato, e aí criaram uma segunda Comissão da Verdade só sobre a tortura. E foi aí que esses 35 mil testemunharam sobre as torturas no Chile. Então, eu reivindico que haja uma segunda Comissão da Verdade só para falar da tortura. Não precisa saber. Tem muito mais coisa para falar, mas se falar só sobre a tortura durante a ditadura, ou seja, 64 a 85, não de 46 a 85,
né? Se for assim, a gente vai abrir um grande diálogo, né, e vai criar uma consciência muito mais profunda sobre o que aconteceu na ditadura. Então, isso é, assim, é o mínimo, plataforma mínima.